Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos continuar a mensagem que eu iniciei hoje pela manhã, lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 1 em diante. O tema da mensagem é: irou-se o dragão contra a mulher. Irou-se o dragão contra a mulher. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 em diante. Então diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Versículo 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então vamos orar para que o nosso Deus fale ao nosso espírito agora. Oremos ao Senhor. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Qual sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir. Sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso. Me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Santo Deus, aqui estamos nós reunidos nessa noite, meu Pai, em obediência ao teu mandamento, considerando o domingo digno de honra, e o honrando. Não seguimos os nossos caminhos, não fizemos a nossa vontade, mas fizemos a tua vontade, porque a tua vontade é esta: que nós estejamos aqui, que nós possamos louvar o teu nome, adorar o Senhor, possamos ouvir a tua voz, que a gente dedique esse dia por inteiro para que o Senhor trabalhe em nossas vidas. E com que prazer, com que alegria que a gente tem feito isso, meu Deus. Guardar o dia do Senhor
não é um fardo pesado, não, é motivo de regozijo, é motivo de alegria, é motivo de contentamento. A nossa alma se alegra no Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. E queremos, meu Pai, receber dos céus o maná celestial, o maná para alimentar o nosso espírito, a palavra predestinada de sabedoria, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, dos mistérios que permaneceram ocultos em Deus e das gerações passadas, mas que aprove ao Senhor revelar o seu povo nos últimos tempos. O evangelho que o Senhor revelou a Paulo para a igreja, a verdade que Jesus disse: vocês vão conhecê-la e elas vão libertar vocês. Essa verdade vai libertar da mentira, vai libertar das heresias, dos ensinos de demônios, vai libertar do falso evangelho, vai libertar do pecado, vai libertar das amarras da religião dos homens, vai libertar de todo o mal. E nós graças te damos, porque temos o privilégio de conhecer a verdade, porque o teu Espírito iluminou os nossos olhos, porque o teu Espírito nos fez discernir essa verdade. Então fala-nos nessa noite, fala ao teu povo, aos teus escolhidos, aos teus santos, às ovelhas do teu rebanho, ao povo que é propriedade exclusiva tua, meu Deus. E usa-me como teu pastor, dá-me a unção para que eu possa explanar a tua palavra, mas explanar a tua palavra com revelação de Deus, para que ela seja alimento para o teu povo, alimento para as tuas ovelhas, e para que ela seja para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Eu te peço em nome de Jesus, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, Igreja de Jesus Cristo, você lembra que hoje de manhã eu disse que nesse texto que nós lemos agora, nós encontramos três personagens: a mulher, nós encontramos o segundo personagem, que é o dragão, e qual é o terceiro personagem? O filho da mulher. E eu disse aqui que esta mulher, da visão que João nos apresenta aqui nesse capítulo 12 de Apocalipse, não é a Virgem Maria, como os católicos imaginam. Tem até uma imagem de Maria na Igreja Católica, que aparece Maria, né, com o sol em cima de uma lua, 12 estrelas na cabeça, representando essa figura aqui. Não, mas não é nada disso. Também não é o povo de Israel, como a maioria da igreja evangélica ensina. Até porque Paulo disse, eu mostrei aqui pela manhã, ele disse ao povo de Israel: nem todos de Israel são de fato israelitas, nem todos de Israel são filhos de Deus. Então não é a nação de Israel. Esta mulher é o povo escolhido de Deus, é a igreja de Jesus simbolizada por a mulher, e a igreja somos nós. Então ele diz que o dragão, ele tenta destruir o filho da mulher quando ele nasceu. Olha só, a primeira investida do diabo foi contra o Filho de Deus. Quando o filho nasce, quando Jesus nasceu em Belém, o diabo já investiu contra ele para tentar matá-lo. E o instrumento que foi usado pelo diabo naquela época foi Herodes. Eu só falei de manhã en passant, mas eu quero te mostrar. Lá no livro de Mateus, capítulo 2,
versículo 1 em diante. É muito interessante isso aqui, porque diz assim, Mateus capítulo 2, tá? Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Você vê, o que era motivo de alegria, de contentamento, causou alarme, causou medo, né? Não só Herodes, como toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E aí cita esse texto aqui do profeta Isaías, né? E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Qual foi o profeta que falou isso aí? Quem? Miqueias. Eu falei Isaías, fiquei olhando. Ninguém se ligou. Tá? Profeta Miqueias, pessoal, que falou. Versículo 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, e aí regressaram por outro caminho à sua terra. Por que Herodes disse, olha, vão lá, veja muito bem, se informe direitinho, onde é que essa criança nasceu, e venham me dizer que eu também quero adorar essa criança. Eu também quero ir lá como vocês estão indo. Tudo conversa fiada, né? Era um filho do diabo querendo destruir o filho que nasceu. É só você ler o versículo 17. Vamos ler o 16 também. Vendo-se iludido pelos magos, porque os magos não voltaram mais, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Olha o que é que esse cara mandou fazer. Os magos não voltaram, né? Me passaram a perna. Não querem que eu saiba quem é essa criança, quem é esse rei que está nascendo. Pois bem, chama os soldados, mata todas as crianças, todos os meninos do sexo masculino, né? Não só de Belém, como de todos os arredores, de 2 anos para baixo. No meio deles certamente está esse menino que nasceu. E houve uma matança violenta. Então já no nascimento, o dragão já queria destruir o Filho de Deus. Mas o filho cresceu, ele desenvolveu o seu ministério. Durante 3 anos de ministério, ele sofreu perseguições de toda ordem, foi crucificado numa cruz, sepultaram-no, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E não apenas ressuscitou, como um dia ele é elevado às alturas na presença de mais de 500 testemunhas. O diabo, vendo tudo isso, se vendo frustrado na sua tentativa de destruir o Filho de Deus, na sua tentativa de destruir o Messias, de destruir o Salvador, aí ele passa a dirigir toda a sua ira, como diz aqui o texto,
contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí ele diz: bom, já que eu não posso fazer nada contra o filho, eu vou me vingar agora naqueles que guardam os mandamentos de Deus. Agora eu vou me vingar na mulher, agora eu vou me vingar na igreja. Agora tem uma coisa interessante, é que até o estabelecimento da nova aliança, você sabe que haviam demônios agindo nos ares, demônios que entravam, que saíam, que voltavam com mais sede. Satanás, naquela época, era tido como o príncipe desse mundo. Todos nós sabemos disso. Só que, depois da nova aliança, depois que Deus estabeleceu esse novo pacto de melhores e superiores promessas, todo o panorama espiritual do mundo mudou. Até a cruz era o império das trevas. Aquilo que você lê em Mateus, Marcos, Lucas, João, endemoniado gadareno, possessões demoníacas, demônio nos ares. Da cruz para cá, passou a ser o reino do Filho do seu amor. Amém? Segura um pouco aí. Abra em Lucas, capítulo 11, versículo 21 e 22. São palavras de Jesus Cristo. Ele disse assim: quando o valente bem armado, esse valente é o diabo, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quer dizer, Jesus estava dizendo: olha, havia um valente bem armado que guardava em segurança toda a sua casa, todos os bens que estavam em poder dele, ninguém podia tocá-lo, ele se julgava o Todo-Poderoso, mas sobreveio um mais valente do que ele. Quem é esse mais valente que sobreveio? Jesus. Então Jesus amarrou o valente. Agora, João capítulo 12, versículo 31. Se aproxima o momento da cruz, se aproxima a semana decisiva da história, e Jesus proclama em alto e bom som e diz: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Quer dizer, amarrou, expulsou, Lá em Judas, versículo 6, antes de começar o Apocalipse, tem a epístola de Judas. Ela só tem um capítulo, por isso que eu citei só o versículo. No versículo 6, Judas escreve, mediante revelação de Deus, e diz: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Ele diz: olha, aqueles anjos que não guardaram o seu estado original de pureza, de santidade, que abandonaram o seu próprio domicílio, que foram expulsos do céu, olha, agora o Senhor os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Mas ainda tem mais que eu quero mostrar. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Agora Paulo diz, já no Evangelho da Graça de Deus: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, e esse versículo traz uma revelação espetacular de Deus. Os filhos, todos os filhos de Deus, participam de carne e sangue. Quer dizer que antes de participar de carne e sangue, nós já éramos filhos. Porque primeiro Deus criou o nosso espírito nos céus, Então ele diz: assim como os filhos participam de carne e sangue, destes também ele, deixa o quê? De carne e sangue. Ele quem? Deus, igualmente participou. Quer dizer que um dia Deus se fez carne.
Aquela criança que foi gerada no ventre de Maria, a realidade era o próprio Deus, né? Deus gerou aquele ente santo, um corpo sem a semente do pecado, para que ele próprio, Deus, pudesse habitar. Aí ele diz: para que por sua morte, quem é que morreu? O filho era carne, porque Deus não morre. Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Agora vamos entender uma coisa aqui. O diabo, ele foi destruído, mas ele não foi aniquilado. Ele só será aniquilado quando Jesus voltar a segunda vez, quando ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Mas destruído como, pastor? Destruído na sua ação de espírito nos ares, como ele tinha antes. Foi destruído no seu poder de entrar na vida de um filho de Deus. Ele não pode mais entrar, ele não pode mais nos tocar. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca. Mas ele continua agindo nesse mundo, não mais como espírito, como os pentecostais da sua maioria imaginam. Mas ele continua agindo nesse mundo na sua manifestação de carne. O diabo se fez carne. Aqueles anjos decaídos assumiram um corpo. A Bíblia chama de joio, chama de vaso de desonra, chama de filhos malditos, chama a planta que o pai não plantou. Agora, como ele não pode mais possuir um filho de Deus, ele não pode mais entrar na vida de um filho de Deus, não tem como. Ele procura levar o povo de Deus ao engano. Ele se ira contra aqueles que guardam os mandamentos, fazendo o povo de Deus incorrer no engano, fazendo o povo de Deus crer em mentiras. Mas como assim, pastor? Abra 2 aos Coríntios, capítulo 11. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Essas palavras de Paulo são muito sábias e ela lança muita luz sobre esse assunto, de como é essa luta do diabo, como é que é essa ira que ele tem contra a mulher, a igreja, os eleitos. Paulo diz assim à igreja: olha, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Olha, presta atenção nas palavras de Paulo. Ele tinha um receio. Ele diz: o meu receio é que, mesmo eu zelando por vocês com zelo de Deus, para que eu apresente vocês como virgem pura, para que a igreja não seja maculada, para que a igreja não seja manchada por falsos profetas, pelo falso evangelho. Mas eu tenho um receio que, assim como a serpente enganou Eva lá no paraíso com a sua astúcia, essa serpente é o diabo, você sabe, né? Que assim também ele venha e corrompa a mente de vocês. Está aqui, ó. E vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Como é que o diabo enganou a Eva com a sua astúcia? Como é que ele enganou Eva? Pervertendo tudo aquilo que Deus havia dito para Eva, chamando Deus de mentiroso, fazendo Eva acreditar na mentira que ele estava dizendo. Deus disse: olha, de todas as árvores do jardim, todos os frutos das árvores, vocês podem comer livremente, de todas,
menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Daquela vocês não comerão, porque no dia delas comerem, certamente vocês vão morrer. O tal de Satanás vem, como é que Deus falou que vocês não podem comer de árvore nenhuma? Olha, já veio pervertendo a coisa, né? Só que Eva disse, não foi assim não. Eles podemos comer de toda, mesmo daquela. Porque se a gente comer, a gente morre. Claro que vocês não vão morrer. Isso é Deus fazendo terrorismo com vocês. Claro que vocês não vão morrer coisa nenhuma, é o contrário. Se vocês comerem, vocês se tornarão igual a Deus. Olha, Deus vai até gostar, vai ser uma coisa boa. Entendeu? Com astúcia, perverteu a mente de Eva. Então o receio de Paulo era que ele viesse e fizesse a mesma coisa com o povo de Deus hoje. Como, pastor? Como é que pode fazer isso aqui? Pode, pregando um Jesus diferente, está aqui que Paulo diz. Olha, se vem alguém e prega um Jesus diferente desse que eu tenho pregado, se vem alguém e anuncia um evangelho diferente desse que eu tenho proclamado para vocês, desse que eu recebi do Cristo ressuscitado, vocês estão tolerando isso? A serpente vai corromper a mente de vocês. Esse era o receio do apóstolo. Então, esses mensageiros de Satanás já estavam atacando a igreja nos dias de Paulo, há 2000 anos atrás. A igreja recém-nascida, a igreja ainda bebezinha. Hoje, 2000 anos depois, mais do que nunca, a serpente tem tentado corromper a mente do povo de Deus. Hoje o ataque é mais feroz ainda. Há um outro Jesus na praça, o Jesus que cobra dinheiro para abençoar a pessoa, tem que dar dinheiro numa fogueira santa, ou então tem que fazer uma promessa, tem que andar 300 quilômetros a pé. O Jesus das correntes da Universal, das correntes não sei das quantas do diabo do inferno, o Jesus do sal, do enxofre, o Jesus do culto para quebrar a maldição, das vigílias intermináveis. Há um outro Jesus aí na praça, há um outro evangelho sendo pregado e sendo muito bem tolerado por muita gente de Deus, que tolera porque não conhece a verdade. Um evangelho pervertido, que diz que o homem tem livre-arbítrio, que o homem manda em Deus, que Deus tem que respeitar o homem, que o homem é que decide se quer Jesus, se não quer Jesus. Um evangelho pervertido, que diz que a salvação se perde, chama Jesus de mentiroso, porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Aí veio o diabo e disse, não é bem assim, não é bem dessa maneira. Se você pecar, ferrou-se, perdeu a salvação. E as pessoas acreditam. 99% do povo evangélico que diz crer em Deus, morre de medo de perder salvação, querido. Um evangelho pervertido, que diz que o diabo é o príncipe desse mundo. Faz um teste. Quando você encontrar com qualquer crente, de qualquer igreja, de qualquer denominação, pergunte assim, irmão, quem é o príncipe desse mundo? O cara vai encher a boca. Diabo, sabe, com prazer, com vontade. Faça esse teste, nós acabamos de ver aqui. Há 2000 anos atrás, Jesus dizendo, chegou o momento de você julgar esse mundo, na cruz eu vou julgar esse mundo, e agora, o seu príncipe será expulso. Eu pergunto, foi expulso ou não foi expulso? Foi. Não é impressionante, né? Como é que existe um outro Jesus? Como é que existe um outro evangelho? E as pessoas não se dão conta, porque o diabo perverteu a mente das pessoas. Esse é o drama que Paulo temia. Agora, qual foi a astúcia que o diabo usou para corromper a mente do povo de Deus
e fazer o povo de Deus acreditar nesse evangelho pervertido que ele oferece à igreja. Qual foi a astúcia? Sabe qual foi a astúcia? Ele se disfarçou de pastor, de apóstolo, de cristão, de servo de Deus. Ele se apresenta disfarçado assim, aqui no versículo 13, 2 Coríntios 11, versículo 13. Vamos ler do 13 em diante. O apóstolo diz assim: porque os tais são falsos apóstolos. Olha, na época de Paulo, 2000 anos atrás, já tinha uma turma que dizia que era apóstolo, e Paulo disse: não são não, são falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, diz Paulo, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme a sua obra. Olha, só assim ele consegue atrair o povo de Deus para ele, ao invés de afastá-lo. Porque se o diabo e seus demônios, seus ministros, se apresentassem dizendo: nós somos o demônio, nós somos o capeta, né? Vamos imaginar como o povo evangélico imagina que o diabo é, né? Ele imagina um sujeito vestido de vermelho, 2 chifres, né? Além de tudo, além do diabo, né? Tridente na mão, um rabo grande, não é assim que você imagina? Vamos imaginar que o diabo fosse assim, que não é. Se ele se apresentasse dessa maneira, quem é de Deus ia querer distância, meu irmão. Ia dizer: nem vem que não tem, meu irmão, não adianta, não vem não, que você não vai arranjar nada comigo, eu não vou te dar ouvido. Seria mole. Mas não é assim que ele se apresenta. Satanás e seus ministros se apresentam com uma aparência de piedade, uma aparência de bondade, com Bíblia, usando títulos religiosos, fingindo estar cuidando do povo de Deus, fingindo estar pregando o evangelho, mas na verdade está proclamando a mentira. Esse é o drama daqui, Então, na época de Paulo, já havia os falsos apóstolos, e hoje eles estão aí, meu irmão. Olha, hoje parece uma verdadeira epidemia. O que tem de homens se auto-intitulando apóstolo, se auto-intitulando pastor. Hoje qualquer vagabundo é pastor, se diz pastor. Tá igual, sabe? Hoje qualquer um, cara acima de ser pastor, compra um terninho, bota uma gravatinha, né? Aluga um prédiozinho, bota um nome na frente: Igreja Evangélica, vamos todos para o inferno. Aleluia, vamos lá, legal, tem uma igreja ali maravilhosa. Qual é? Vamos todos para o inferno. E vai todo mundo rindo. E todo mundo respeita. Tem um indivíduo que já foi daqui há muitos anos atrás, 11 anos atrás, queria ser pastor, veio de Recife para cá, com 2 meses arregou: não dá para mim não, a coisa é difícil, poxa, tem gente que chega aí, só falta querer bater na gente. Estava começando a pregação da graça, covarde, sem vergonha, pulou fora. Mas o interessante é que até da igreja saiu, separou da mulher, depois apareceu com uma mocinha de 18 anos, era casado, tinha esposa, 2 filhos. O cara jogou tudo pro alto, aí andava aí para cima e para baixo com uma menininha de 17, 18 anos. Botou ali na esquina uma loja de vender marujinho. Aí ficava lá, não tinha nem vergonha na cara. Botava o carro dele, música, tomando cerveja, cheio de balangandã no pescoço, corpo cheio de tatuagem. Não tinha nem vergonha de fazer isso. A mulher um dia veio aqui: puxa, pastor,
Um dia o senhor falou que meu marido era do diabo, eu fiquei com raiva. Hoje eu vim dizer ao senhor que é verdade, ele é. Eu digo, pô, mas tu demorou tanto para enxergar. Só enxergou depois que ele te deixou, menina. Puxa, fez isso, fez... Bom, deixa pra lá. Hoje, 11 anos depois, o cara se irmou e disse, vou ser pastor. Queria até comprar as aulas de seminário aqui. Quando eu soube que era para ele, eu digo, nem que ele dê todo o dinheiro do mundo, a gente não vende. Isso não tem problema, mas eu vou ser. Alugou um prédiozinho, acho que é no Montese, não sei muito bem. E começou a fazer a obra. E tem seguidores. É isso que Paulo está dizendo aqui, ó. Às vezes eu viajo, chego nos interiores mais, sabe, estranhos que existem. Às vezes cada rincões, meu irmão. Eu fui a São Luís do Maranhão, aí fui numa cidadezinha chamada Barreirinhas. Barreirinhas já é desse tamanho. Antes de Barreirinha tem uma outra menor ainda. Mas em cada interiorzinho tem uma seita universal. Cada interior. Eles não abrem mão. Eles pegam dinheiro tudo quanto é lugar. Aí você passa e olha. Puxa vida. Uns garotinhos, sabe? Que não sabe nem como é que se escreve Bíblia. Se mandar escrever o nome Bíblia, o cara não sabe. Mas está lá, coitadinho, uma gravatinha, uma camisazinha social, na porta, sabe? Mandar o demônio embora, ungir com óleo, não sei o quê. Quer dizer, pastor. E essa coisa de apóstolo, meu irmão, é uma loucura. Diz que teve uma reunião de pastores, essa pastorzada aí, né? Aí disse que um perguntou para o outro, e aí, como é que é? Você já é apóstolo? Aí disse, não, nem sou, nem quero ser. Ué, por que você não quer ser apóstolo? Não, o meu desejo agora, o meu alvo é ser semideus. Apóstolo todo mundo já perdeu a graça. Qualquer um agora é apóstolo. Eu tenho um ministério muito grande, eu sou muito conhecido, eu sou muito famoso. O único título que me cabe é de semideus. Diz que teve uma outra reunião de pastores, reunião de ministério de uma igreja aí. Aí disse que um dos pastores se virou para o líder do ministério e disse, ô pastor fulano, o senhor já viu que lá em Apocalipse diz que o pastor é o anjo da igreja? Ele disse, pois bem, se o pastor é o anjo e o senhor é o líder de um ministério, então o senhor é um arcanjo. E o cara deve ter gostado demais, né? Essa turma adora puxar saquismo, né? Oh, rapaz, isso foi Deus que te revelou. Então a partir da manhã vocês me chamam de arcanjo. Então Paulo disse, ó, esses tais são falsos apóstolos. Por que são falsos apóstolos? Primeiro, porque apóstolos, no sentido neotestamentário, só foram ordenados 12. Acabou ali. Essa palavra apóstolo era uma palavra muito comum na época de Jesus, muito comum. Ela queria dizer mensageiro, enviado. Se você tinha um comércio e você escolhia um empregado teu para fazer uma viagem numa outra cidade, comprar mercadoria, levando uma carta que ele estava te representando, aquela pessoa que ia nessa missão era chamada de apóstolo. Era muito comum. Mas quando Jesus usou esse termo apóstolos, no sentido neotestamentário, ele só constituiu 12 apóstolos. Então qualquer um outro que se diga apóstolo é falso. Segundo lugar, são falsos apóstolos porque o ensinamento deles não tem absolutamente nada a ver com os ensinamentos dos apóstolos verdadeiros. Absolutamente nada. Então, no início do seu ministério, na preparação da edificação da igreja, Jesus escolheu
12 homens. Ele não escolheu 12, só que daqueles 12, só 11 eram apóstolos. É um erro dizer que Judas era apóstolo. Judas nunca foi apóstolo, coisa nenhuma. Judas era filho do diabo. Jesus o chamou porque havia uma profecia que dizia que o Filho de Deus ia ser traído e tinha que ser vendido por 30 moedas de prata, tinha que ser traído com um beijo, tinha que ter alguém muito safado, muito hipócrita para fazer isso, e só um filho do diabo podia desempenhar esse papel. Mas Jesus não fez isso escondido, não. Jesus disse para eles, abra no livro de João, capítulo 6, versículo 70. Às vezes eu fico indignado, sabe? Não porque Judas era apóstolo, tal, e fez besteira. Ele nunca foi apóstolo. Apóstolo só tinham 11 daquele grupo. O 12º só foi constituído lá na frente. Então diz assim, replicou-lhe Jesus. Olha, Jesus falando com eles, hein? Não vos escolhi eu em número de 12. Todo mundo deve ter balançado a cabeça. Sim, claro. Aí Jesus diz, contudo, um de vós é diabo. Mesmo que eu tenha escolhido 12, não são 12 apóstolos, porque um de vocês é o diabo em pessoa. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariote, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Nesse mesmo livro, capítulo 17, versículo 12, quando Jesus fez a oração sacerdotal, Jesus disse assim, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então Judas era o quê? Filho da perdição, filho do diabo. Só que eles não discerniam isso aqui. Imaginaram que Judas era um apóstolo. E quando Judas traiu Jesus e depois se suicidou, Pedro, que sempre era um homem cheio de arroubos, era muito precipitado, gostava de tomar a frente de tudo e de vez em quando pisava na bola feio. Toma a frente e diz, olha, Judas morreu, temos que escolher alguém para o lugar de Judas. Por que eu disse que Pedro de vez em quando pisava na bola? Você lembra quando foram prender Jesus no jardim de Getsemane? Chegou os soldados, o que é que Pedro fez? Tomou a espada de um e meteu a espadada. A sorte que o cara fez assim, ó. Tinha a orelha grande, ficou só a orelha. Decepou a orelha do cara. Jesus, ei rapaz, que isso que você fez? Você já esqueceu? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí pegou a orelha do soldado, botou no lugar e milagre. Já fez uma bobagem. Como tantas outras que Pedro fez. Pedro era muito precipitado. Então ele imagina isso aqui. Vamos ver isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 15. Olha o que diz aqui. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, a assembleia compunha-se de umas 120 pessoas. E disse, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte nesse ministério. Olha, diz que Judas era apóstolo. Versículo 21. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi elevado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. E orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos
qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga nesse ministério e apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar? E os lançaram em sorte. Pegaram 2 papelzinhos, um botaram o nome de José, no outro botaram de Matias. Senhor, olha, vamos jogar para o alto. Aquele que a gente pegar é o que o Senhor escolheu. Olha, lançaram em sorte, vindo a sorte a recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 11 apóstolos. Aqui tem uma coisa importante. Realmente havia uma profecia que o colegiado apostólico ia ser preenchido lá na frente. Pedro sabia que a qualificação para ser um apóstolo era ter sido testemunha de Jesus, começando desde o batismo de João até o dia que Jesus ressuscitou e foi elevado aos altos. Essa é a qualificação. Isso aí ele estava certo. O problema aqui é que Deus, irmão, nunca deu a Pedro, nem a ninguém mais, ordem para selecionar novos apóstolos. Deus nunca fez isso. Olha, constituir apóstolos era uma prerrogativa exclusiva de Jesus Cristo, de nenhum homem. Isso é uma atribuição exclusiva de Deus. Isso não é atribuição da igreja. Só Deus pode constituir apóstolo. Por isso que, fora esse episódio aqui, nunca mais se falou em Matias em lugar nenhum. Só nesse versículozinho aqui, ó. Por quê? Porque o 12º apóstolo foi Paulo. E a exemplo dos outros 11, quem é que escolheu Paulo? Quem é que constituiu Paulo apóstolo? Jesus. Paulo era o 12º para fechar o colegiado apostólico. Aí você diz, pastor, mas Paulo foi testemunha de Jesus, começando no batismo de João até a ressurreição. Claro, por isso que ele era um perseguidor, o maior perseguidor que a igreja teve. Desde que Jesus começou o seu ministério, que Paulo se tornou um perseguidor de Jesus. Mas não tinha que ver Jesus ressuscitado, por isso Jesus apareceu para ele ressuscitado. Deixa eu mostrar. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 em diante. Paulo diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, Cefas é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, quer dizer, alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Olha, aqui no versículo 5, há um erro, que os grandes estudiosos da Bíblia, ao longo dos séculos, diz o seguinte: ou foi um erro dos copistas, porque o texto original foi várias vezes copiado, ou foi um erro de algum tradutor. Quando ele diz aqui, foi visto por Cefa, apareceu a Cefa, e depois aos 12. Olha, Jesus nunca poderia ter aparecido aos 12 apóstolos depois de ressuscitado. Primeiro, porque Judas não era apóstolo. Segundo, porque quando Jesus ressuscitou, Judas já havia suicidado, já estava morto. Então Jesus apareceu aos 11. Isso aqui é um erro de tradução, o erro dos copistas antigos. Jesus apareceu aos 11. E eu vou provar para você que é o que diz a Bíblia. Vamos ver primeiro Mateus capítulo 28, versículo 16 e 17. Mateus capítulo 28, versículo 16 e 17.
Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Quantos que viram Jesus? 11. Marcos 16, versículo 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Está vendo? Está aqui, ó. Então Paulo foi o último a que Jesus apareceu ressuscitado, e Jesus mesmo constituiu Paulo o 12º apóstolo, e ali fechou o colegiado apostólico. São só 12, não tem mais apóstolo em época nenhuma. Pastor, só 12? Só. Olha, deixa eu te mostrar uma coisa. Mateus capítulo 19, versículo 28. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Está vendo como ele deixava bem claro que era só 12? Vocês vão se assentar em 12 tronos. Só se... Deixa eu ver se ele mandou dizer aqui. Não, mas vou deixar depois vou mandar fazer mais um trono para o Miguel Ângelo. Outro trono para o Valdemiro, o Boi. É Santiago, Valdemiro Santiago. Também é apóstolo, né? Aquele da Renascer, Estevão Hernandes. Deve estar os anjos preparando novos tronos para esses caras aí, sabe? Mas anjos do diabo, porque os anjos de Deus não. Os anjos de Deus não. Agora vai lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 14. Quando João teve a visão da Nova Jerusalém, que é a igreja, ele diz assim, versículo 14: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aleluia! Os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então aqueles 12 é que foram escolhidos por Deus para receber a revelação de Deus e para lançar os fundamentos da igreja. Já foi lançado há 2000 anos atrás. Então, quando Paulo escreve Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele diz: e Jesus mesmo concedeu uns para apóstolos, ele está se referindo a quem? Os 12. Não a esses picaretas de hoje, não a esses vivaldinos de hoje, meu irmão. Está se referindo àqueles 12. E Deus primeiramente estabeleceu na igreja uns para apóstolo, outros para profeta, outros para não sei o que, pastor e médico. Abre em Efésios. É bom ver, né? Aí você marca aí na Bíblia. Efésios capítulo 2. Não, primeiro capítulo 4. Para eu mostrar lá. Capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu, ele mesmo, Jesus, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os apóstolos que ele se refere aqui são aqueles 12 apóstolos. Depois dele não teve mais outro apóstolo, não. Agora volte atrás no capítulo 2, versículo 19 e 20. Paulo diz: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Nós fomos edificados sobre o fundamento de quem?
dos apóstolos, daqueles 12, não desses aí que estão aí se dizendo apóstolo. Capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículo 1 em diante. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então veja, se houver outros apóstolos, então haverá outra igreja, irmãos. A totalidade da revelação foi dada aos 12 apóstolos e não a outro. Isso aqui não se repete mais. Então, quando começa a haver aí outros apóstolos, olha, isso é terrível, porque aí começa a surgir uma falsa revelação, começa a surgir falsas doutrinas, começa a surgir falsas igrejas. Porque eu digo para você uma coisa, o testemunho de mais de 2000 anos de história é que os apóstolos foram somente aqueles 12 que foram constituídos apóstolos pelo próprio Jesus. E eles foram constituídos apóstolos para serem as colunas da igreja. Todos aqueles 12 apóstolos morreram, e não há registro na história de que a igreja em nenhum momento tenha providenciado substituto para eles. Não há. Você sabe quem é que inventou isso? A Igreja Católica. A Igreja Católica inventou essa coisa de substituto para apóstolo. Disse, não. O Papa e os bispos católicos são substitutos daqueles primeiros apóstolos que morreram. Então, essa gente que hoje se autoproclama apóstolo, não passam de homens cheios de cobiça pelo poder, homens que se encantam com títulos pomposos. Sabe, eles gostam de títulos que mostram que eles são poderosos. Oh, apóstolo, o meu apóstolo, o apóstolo não sei das quantas. É só você observar que aqueles que se autoproclamam apóstolo sempre são líderes de movimentos que estão aí na crista da onda, que estão aí aparecendo no rádio, estão aí fazendo sucesso na televisão. São sempre movimentos que atraem grandes multidões, e todos esses que hoje se auto-intitulam apóstolos são milionários. Todos eles. E travam uma competição feroz entre eles para ver quem é o mais poderoso. A gente só lê as notícias. Um comprou um avião de 12 milhões de dólares, o outro diz, pois agora eu vou comprar o meu de 24. A outro diz, não, eu tenho que ser mais poderoso que aquele. Vou comprar um avião de 36. Daqui a pouco eles vão comprar o ônibus espacial. É verdade, irmãos. Então, em quem é que esses caras se inspiraram? Se inspiraram no Papa e na Igreja Católica. Eles se inspiraram nisso, aí fizeram a mesma coisa. Então, tudo isso que eu estou dizendo para vocês faz parte desse ataque que o diabo lança contra o povo de Deus, contra a verdade sagrada, contra a igreja de Jesus Cristo. E eu digo para você que está ouvindo essa mensagem, você que recebeu esse DVD, você que está ouvindo através do rádio, através da internet, fuja dos falsos apóstolos, fuja dos falsos pastores, fuja das falsas igrejas, fuja do falso evangelho, fuja do falso Jesus. Se você está num lugar que tem apóstolo, fuja, porque é o diabo se transformando em anjo de luz. Fuja! Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Carta à igreja de Éfeso. Jesus disse assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança,
e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha, há 2000 anos atrás, a igreja de Éfeso, Jesus disse: olha, eu tenho visto o labor de vocês, a perseverança de vocês não conseguem suportar esses homens maus, vocês puseram à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são, e vocês os acharam na mentira, vocês provaram que eles são mentirosos, são homens maus, que só visam os seus próprios interesses, só visam viver uma vida da babesca, e tudo isso, irmãos, eles fazem em nome de Jesus. Eu já contei aqui que uma vez eu recebi uma visita lá em Recife, e 4 sujeitos lá, diziam que eram pastores. Pastor Carlos, não sei o que. Pois não, podemos falar com o irmão? Podemos. Recebi no gabinete, sentaram, conversaram: pastor, nós fazemos parte do seminário, não sei disso, que eu não lembro nem o nome. Eu digo: sim, viemos trazer aqui uma proposta para o senhor, muito bom, vai ajudar muito o seu ministério. Eu digo: pois não, pode dizer. É o seguinte: o senhor se inscreve no seminário, faz por correspondência. Se o senhor quiser fazer em um mês, é só pagar. Em vez de pagar 12 prestações de 3.000, o senhor paga 36.000 de uma vez. Era 3.000 por mês. Sim, e como é que eu não entendi? Não, aí o senhor vai ser ordenado apóstolo. A gente vai vir na sua igreja, vai fazer uma festa, vamos vestir uma beca, aquelas becas de formatura que parece padre, sabe? Vamos vestir uma beca, nós vamos trazer pastor fulano de tal da Assembleia de Deus, pastor fulano de tal da Batista, pastor fulano de tal da Universal. Eu digo: mas o que é que isso aí me interessa? O senhor não percebeu ainda? O povo gosta disso. Quando o senhor aparecer como apóstolo, olha, o povo vai querer carregar o senhor nos ombros. Eu digo: rua daqui, fora do meu gabinete, cambado safado. E botei para correr mesmo. Não, estou falando sério, botei para correr. Não quero ouvir, fora daqui. Como é que você vem me fazer uma proposta indecente dessa? Eu sou um pregador da graça de Deus. Você acha que eu sou picareta, rapaz? E é isso que esses caras fazem aí. Por isso que naquela época eu já rompi de uma vez por todas com Miguel Ângelo. Fui lá, conheci a igreja dele. Tempo depois ele se arrependeu de pregar a graça, pediu desculpa às outras igrejas, que foi muito duro, que não devia ser da maneira que ele pregou. Não demorou 3 meses, o cara foi ordenado arcebispo primaz do Brasil, dos evangélicos. Eu recebi o jornal, o jornal da Cristo Vive. O cara parecia o Papa, uma roupa toda dourada, uma mitra aqui na cabeça, e a reca desses picaretas do lado. Não, Deus nos ungiu, Deus nos inspirou a constituir o Miguel Ângelo arcebispo primaz do Brasil. Que picaretagem. Eu digo: nunca mais eu quero assunto mesmo, nunca mais. Versículo 9, igreja de Esmirna, né? Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Nessa igreja aqui tinha um monte de judeus que se diziam descendentes de Abraão, só que nunca viveram a fé de Abraão. Acabaram rejeitando que o Deus de Abraão havia assumido um corpo de carne na pessoa de Jesus. Foram os sujeitos que mais perseguiram violentamente a igreja de Esmirna. Criaram toda a sorte de dificuldades para que o evangelho não fosse pregado nessa igreja. E Jesus disse: olha, vocês foram tremendo. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Como é que Jesus chamou esses caras? Sinagoga de Satanás.
pessoa que rejeita o evangelho da graça de Deus, que repudia a soberania de Deus, que despreza a obra redentora do Calvário, que não acredita que na cruz Jesus fez a obra completa, todo indivíduo que faz comércio com o povo de Deus, que procura enganar as pessoas usando títulos pomposos, que se apresenta como apóstolo, olha, sinagoga de Satanás. Quando eu falo, as pessoas ficam, pastor Carlos, né? João, escreve aí que esses caras são sinagoga de Satanás. Não tem parte nenhuma com Deus. Eles têm parte com o capeta, parte com o maligno. Tem nada, absolutamente nada a ver com Deus. Dá dó de ver o povo de Deus enganado. Apóstolo. Dia desse chegou um e-mail para mim: pastor, quando é que o senhor vai ser consagrado apóstolo? Eu digo: no dia que a galinha criar dente. Que eu não sou filho do diabo para ser consagrado apóstolo. Eu sei que apóstolos só tiveram 12 e não pode ter mais. Estou muito satisfeito com o pastor. Eu já acho que é até demais, pastor. E no dia que começaram a criar uma história que pastor é coisa importante, começaram a dar muito valor hierárquico, aí eu digo: nem pastor eu sou só um Zé Mané pregando aí o evangelho. Pronto, acabou. Aí também não quero título de pastor nenhum. Basta eles inventarem história de criar hierarquia e querer, sabe, revestir de louros o título de pastor. Não é para revestir de louros, meu irmão. Amém? Essa é uma das formas do diabo atacar a igreja, irmãos. Pervertendo a mente das pessoas, fazendo as pessoas crerem em coisas contrárias à Bíblia, abraçarem um outro Jesus, abraçarem um outro evangelho e, por consequência, deixar de usufruir das bênçãos de Deus. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo, e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Toda igreja, fique de pé agora, irmãos. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos fazer uma reflexão para que a gente possa celebrar a ceia do Senhor.